Um sistema de aquisição de sinal é composto por sensor, transdutor, condicionador de sinal, conversor analógico digital, computador e interface de saída. O sensor mede a variável física, como a temperatura, a deformação, a pressão, o fluxo, a força, o movimento, deslocamento, velocidade e aceleração, etc. e converte-a em sinal elétrico como a voltagem. As propriedades principais do sensor são a sensibilidade e o intervalo dinâmico. A sensibilidade define quão grande será o sinal elétrico gerado pelo sensor por unidade da grandeza física medida. Assim, por exemplo, um acelerómetro com uma sensibilidade de 100 mV por G, ou 9,8 metros por segundo quadrado, se medir 1 volt, isso significará que a aceleração medida é 1 a dividir pela sensibilidade, isto é, 10 Gs. O intervalo dinâmico define o intervalo de valores da grandeza física que o sensor consegue medir sem entrar em sobrecarga. Por exemplo, um termopar com um intervalo dinâmico de mais ou menos 5 volts e uma sensibilidade de 10 mV por grau Celsius conseguirá medir valores entre mais ou menos 500 graus Celsius. O condicionador de sinal converte o sinal analógico elétrico, que vem do sensor, num sinal que possa ser lido pelo conversor analógico digital. O condicionador de sinal desempenha as seguintes funções principais: alimentar o sensor quando este necessite, amplificador, filtro, providenciar saída apropriada para a placa de aquisição de sinal. A máxima voltagem de saída deverá igualar a máxima voltagem de entrada do conversor. E também pode desempenhar as seguintes funções adicionais: integração, calibração da saída, detecção de sobrecarga, monitorização do nível do sinal. Muitas vezes o condicionador faz parte da placa de aquisição de sinal. O intervalo dinâmico do sensor e da placa nem sempre coincidem. Ao condicionador compete alterar o sinal que vem do sensor de maneira a que este possa ser adquirido pela placa nas melhores condições. Para tal, o condicionador tem duas operações disponíveis. 1. O ajustamento de offset, translação do sinal em amplitude. 2. O ajustamento do ganho, ampliação ou atenuação. No exemplo apresentado, verificamos que a placa tem um intervalo dinâmico diferente do sensor. Verificamos que a placa tem um intervalo mais estreito e que tem um offset diferente do sensor. Assim, neste caso, será necessário centrar o sinal no offset da placa, o que se consegue adicionando ao sinal a diferença entre o offset da placa e o do sensor. E atenuar de modo a que todo o sinal possa ser lido pela placa, o que se consegue multiplicando o resultado anterior pela razão dos intervalos dinâmicos da placa e do sensor. A placa de aquisição de sinal transforma o sinal elétrico analógico em digital, de modo a que possa ser processado por um computador. A placa de aquisição tem como principais características a frequência de amostragem, a resolução, o intervalo dinâmico, as entradas e as saídas, a precisão. A frequência de amostragem é o número de amostras ou leituras que a placa captura por segundo. Por exemplo, uma placa com uma frequência de amostragem de 1000 Hz adquire 1000 pontos por segundo. Numa aquisição que demora 5 segundos, adquirirá um vetor com 5000 valores. Por outro lado, sabendo a frequência de amostragem, também ficamos a saber a resolução no tempo, ou data rate, pois não é mais que o inverso, isto é, o tempo de aquisição a dividir pelo número de leituras adquiridas. A resolução é o número de divisões no qual a escala total de amplitudes pode ser dividida para representar o sinal analógico. Por exemplo, uma placa com 16 bits de resolução significa que tem
2 levantado a 16 igual a 65.536 valores para aproximar uma amplitude medida. Se a placa tiver um intervalo dinâmico de mais ou menos 5 volts, terá uma resolução de 10 a dividir por 65.536, ou seja, igual a 0.00015. Isto é, será sensível a variações maiores ou iguais a 0.00015 volts. O conversor analógico digital, que faz parte da placa de aquisição de sinal, converte o sinal analógico elétrico condicionado num sinal digital que possa ser compreendido pelo computador. O conversor ideal deveria aceitar um conjunto infinito de voltagens vindas do sensor ou do condicionador e digitalizá-las num conjunto infinito de valores. Ora, isto é tecnicamente impossível. Assim, o conversor analógico digital transforma o sinal analógico, que é contínuo no tempo, num sinal discreto. O conversor analógico digital costuma ter as seguintes funções: transferência de dados a alta velocidade, filtragem de ruído, filtragem anti-aliasing, amplificador de ganho programável, circuito para trigger de hardware e software. E tem as seguintes propriedades fundamentais: frequência de amostragem, ou sampling rate, aliasing, resolução e precisão. A frequência de amostragem do conversor analógico digital é muito importante, pois define a rapidez com que o conversor opera. Quanto maior for, melhor, pois permitirá que o sinal digitalizado represente com maior veracidade o sinal analógico. A frequência de amostragem costuma ser apresentada em samples per second ou kilosamples per second. Se a placa for multichannel, então a frequência de amostragem de cada canal não será superior à frequência de amostragem da placa a dividir pelo número de canais. Numa placa multicanal, é o multiplexador que atua como switch, permitindo que cada canal à vez digitalize a voltagem de input. Claude Shannon e Harry Nyquist provaram que, para não se perder a informação contida num sinal amostrado, é necessário que a frequência de leitura ou amostragem, número de leituras por período de amostragem, seja pelo menos o dobro da maior frequência de interesse contida no sinal. A esta frequência, metade da frequência de amostragem, é usual chamar-se frequência de Nyquist, máxima frequência do sinal que é possível identificar corretamente para uma determinada frequência de amostragem. Vejamos o seguinte exemplo. Suponhamos que pretendemos adquirir um sinal que por acaso só tem uma frequência de 4 Hz. Se a frequência de amostragem for igual à frequência do sinal, pensaremos que o sinal medido é contínuo. Ou seja, pensaremos que o sinal tem uma frequência inferior, neste caso 0 Hz, à que tem na realidade, neste caso 4 Hz. Se a frequência de amostragem for superior à frequência máxima do sinal, mas inferior ao seu dobro, pensaremos que o sinal medido tem uma frequência de 1.5 Hz aproximadamente. Ou seja, pensaremos que o sinal tem uma frequência inferior, neste caso 1.5 Hz, à que tem na realidade, neste caso 4 Hz. Se a frequência de amostragem for igual ou superior ao dobro da frequência máxima do sinal, então sim obteremos uma leitura correta da frequência presente, isto é, 4 Hz. Em conclusão, se a frequência de amostragem for demasiado pequena, o sinal digital apresentará uma forma muito diferente do sinal adquirido, porque algumas das frequências maiores serão confundidas por outras menores. Este efeito chama-se aliasing. Ou seja, por aliasing entende-se o erro de confundir uma frequência mais alta por outra mais pequena. Este erro só acontece quando a frequência de amostragem é inferior ao dobro da frequência de Nyquist. Para evitar o aliasing, é necessário que a frequência de amostragem seja pelo menos 2 vezes a maior frequência esperada no sinal. Como, sem o medir, não sabemos qual é a maior frequência presente no sinal e, para o medir, temos que decidir qual a frequência de amostragem, não há outra maneira de evitar o risco do aliasing que, no momento da aquisição, eliminar todas as frequências acima de metade da frequência de amostragem. Deste modo, assegurando que no sinal adquirido não há frequências acima da frequência de Nyquist, não corremos o risco de ter aliasing. O filtro
ao não deixar passar as frequências superiores a metade da frequência da amostragem, garante que estas não serão confundidas por frequências menores. As resoluções comuns de placas plug-in são 8, 12 e 16 bits. As resoluções comuns de placas standalone são 18, 24 e mais bits. Se pretendermos medir um sinal de 0 a 10 volts ou mais ou menos 5 volts e o conversor analógico digital tiver 8 bits de resolução, o sinal poderá ser medido em degraus 0.039 volts ou 39 mV. O último valor da escala será representado por 8 uns e o primeiro por 8 zeros. Como 8 uns em binário é 255 em numeração decimal e 8 zeros em binário é 0 em decimal, temos 256 possibilidades de representar a escala 0 a 10 volts ou mais ou menos 5 volts. Uma placa de 8 bits só é capaz de detectar alterações de amplitude maiores que 0.039 volts. Cada 0.039 volts de alteração no sinal é indicado adicionando ou subtraindo 1 do número anterior, isto é, 9.961 volts, é representado digitalmente por 255. O sinal analógico à esquerda terá as seguintes representações em placas de 2, 3 e 5 bits. No caso da representação numa placa de 3 bits, podemos observar toda a escala em binário e decimal. Nesta placa de 3 bits, a resolução é de 1.25 volts. Assim, para representar cada voltagem medida, o conversor seleciona a representação binária mais próxima. Por exemplo, uma voltagem entre 5.625 e 6.875 volts será representada por 101. E uma voltagem entre 6.875 e 8.125 volts será representada por 110. A este erro de arredondamento, metade da resolução, é comum chamar-se erro de quantização. E o erro de quantização, neste caso, é 0.625 volts. Se o sinal analógico igualar ou ultrapassar os 10 volts, a placa de aquisição saturará e não será capaz de representar a alteração da voltagem. Uma placa de 12 bits será mais sensível a alterações na amplitude do sinal, pois a sua resolução mínima será 2.44 mV, isto é, 1 bit que corresponderá a 2.44 mV de variação. A amplificação, ganho, do sinal é necessária para aumentar a sensibilidade do conversor analógico digital. Por exemplo, se a sensibilidade de um termómetro for de 1 mV por grau Celsius, isto significará que a placa de aquisição 0 a 10 volts de 12 bits só deverá assinalar alterações de 2.44 graus Celsius. Amplificando o sinal por 1000 vezes, isto significará que 0.00244 graus Celsius medidos pelo sensor serão 0.00244 mV, mas depois de amplificados serão 2.44 mV. Assim, a placa assinalará variações 1000 vezes mais pequenas. Por vezes é também necessário ajustar o nível médio da voltagem após a amplificação. No exemplo anterior, se a temperatura atingir os 22 graus Celsius, uma amplificação de 1000 atingirá os 22 volts, que é muito maior que o intervalo dinâmico da placa 0 a 10 volts. Assim, torna-se necessário ajustar a saída do amplificador com um offset. Aplicando um offset de menos 22 volts, a temperatura de 22 graus Celsius será convertida em 0 volts. Deste modo, flutuações de mais ou menos 5 graus Celsius poderão ser registadas pela placa sem haver saturação. O resultado de qualquer medição é uma estimativa aproximada do valor real que se pretende medir. O valor real nunca pode ser perfeitamente medido, porque há sempre alguma limitação física a quão bem podemos medir. A este limite chamamos precisão, accuracy. A precisão de uma placa depende de vários fatores, tais como erro de quantização, ruído do sistema, erro de offset, erro de não linearidade, erro de ganho. As entradas analógicas podem ser single-end ou diferenciais.
As entradas single-ended estão todas referenciadas a um ponto de terra em comum. Estas entradas são tipicamente usadas quando os sinais de entrada são superiores a 1 volt. O cabo que liga o sensor à entrada analógica é inferior a 5 metros e todos os sinais de entrada partilham uma referência de terra comum. Se os sinais não atenderem a estes critérios, deverão selecionar-se entradas diferenciais. Com entradas diferenciais, cada entrada tem a sua própria referência de terra e o ruído é reduzido.